Agora, gente, informação importante que acaba de chegar. O Brasil registrou a primeira morte por varíola dos macacos. O óbito de um paciente de Minas Gerais foi confirmado agora pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira e, de acordo com a pasta, o paciente apresentava baixa imunidade. Por enquanto, o país tem 1.066 casos da doença. A gente relatou também agora há pouquinho 3 casos da doença em crianças em São Paulo, confirmados hoje. Então, é uma situação que vai preocupando cada vez mais, né, Dani? Exatamente. Minas Gerais é o terceiro estado que mais tem casos de varíola dos macacos. Hoje são 44 casos no estado. O primeiro estado é São Paulo, 823, seguido pelo Rio de Janeiro, com 124. Lembrando, a letalidade da varíola dos macacos, ou seja, a taxa de mortes de pessoas que contraem o vírus, é pequena, porque nesse momento já há uma série de estudos e também há indicativos já de vacinas e formas de prevenção a essa doença. Ela principalmente ali pelo contato sexual. Então isso também já é bem importante da gente divulgar essa informação para que mais pessoas se protejam contra essa doença. Mas agora o Ministério da Saúde confirma essa primeira morte de um homem em Minas Gerais. Mais informações ainda vão ser dadas pela pasta, mas até o momento a gente vê que Minas Gerais é o terceiro estado que mais tem casos registrados, 44. Foi esse específico na cidade de Uberlândia. Tá, essa morte confirmada na cidade de Uberlândia. Quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo agora é o Pedro Teixeira, de Brasília. Pedro, detalha para a gente essa informação, por favor. Bom dia. Tudo bem, Dani? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha no Live CNN. Pois é, o Ministério da Saúde ainda não publicou uma nota completa com mais informações sobre a morte deste homem por varíola dos macacos, mas a gente já tem algumas informações. Ele é um homem adulto de Minas Gerais, da cidade de Uberlândia. A pasta também indicou que o paciente apresentava baixa imunidade, por conta disso acabou não resistindo aos sintomas da monkeypox, da varíola dos macacos. Outras informações importantes, e aí a gente começa a ter os sinais de preocupação com relação a doenças, porque ontem o Ministério da Saúde trocou a nomenclatura para tratar de varíola dos macacos. A partir de agora, eles passam a tratar como um surto, ou seja, indicando que a disseminação, os casos passaram a aumentar, a gente passa a ter mais casos de varíola dos macacos aqui no país e por conta disso eles trocaram a nomenclatura, passam a tratar como um surto, que é um primeiro passo para questões mais graves, podendo virar de repente uma pandemia, endemia. Então a gente passa a ter um pouco mais de preocupação e cuidado com a varíola dos macacos aqui no país. Também por conta disso, Dani, é importante trazer essa informação para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN, é que o Ministério da Saúde anunciou um centro de operações em emergência que passa a atuar a partir desta sexta-feira, com integrantes do Ministério da Saúde, dos Conselhos Nacionais dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, da Fiocruz, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, justamente para que o Ministério tenha um centro de operações para tomar decisões para compartilhar informações com a população, decisões sobre o estado de contágio da doença aqui no país. Outra informação importante, a Marcela já tinha dado essa informação, mas é importante ressaltar, hoje o Ministério da Saúde confirma 1.066 casos de pessoas infectadas com a doença. Esse número aumentou bastante nas últimas semanas, muito por conta disso, o Ministério da Saúde passou a tratar a doença como um surto. E antes de devolver para vocês, acho que é importante também ressaltar informações sobre sintomas da doença, muito porque a doença pode ser transmitida de uma pessoa para outra, portanto, identificação de sintomas, isolamento são medidas essenciais neste momento. Os principais sintomas: febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, enfim, febres superiores a 38,5 podem ser sintomas da varíola dos macacos. Além disso, depois de alguns dias, os especialistas indicam que começam a surgir algumas manchas ou marcas ou feridas na região do corpo, muitas delas inclusive na região aqui da boca.
Bom, antes de qualquer coisa, a gente vai seguir apurando, as informações junto ao Ministério da Saúde para ter mais informações sobre a morte deste homem. De qualquer forma, o Ministério da Saúde acabou de confirmar a primeira morte de varíola dos macacos aqui no Brasil. Um homem de Uberlândia, de Minas Gerais, que, segundo o Ministério da Saúde, tinha baixa imunidade. A gente vai seguir acompanhando e atualizando. Quando tiver novas informações, eu volto a conversar com vocês. Combinado, Pedro. Assim que o Ministério da Saúde der mais detalhes, sobre essa morte, a primeira morte por varíola dos macacos aqui no Brasil, a gente traz. Mas o Pedro falou ontem, que o Ministério da Saúde passou a tratar a varíola dos macacos como surto. A gente tem uma reportagem aqui no site da CNN Brasil que a gente vai espelhar para vocês, só para explicar essa questão do surto, qual que é a diferença, Olha só, até então a palavra surto era usada somente em pareceres técnicos ao citar casos semelhantes de aumento da curva de contaminação. O surto é o primeiro estágio de uma escala de evolução do contágio, que pode se transformar em epidemia, endemia e pandemia, que é o caso da Covid-19. Tecnicamente, então, desde o aumento repentino dos casos, a varíola dos macacos já pode ser considerada, então, em situação de surto. A gente falou aí, então, são mais de 1.000 casos da doença, 1.066. E uma outra informação que vale a gente ressaltar sobre as vacinas, que todo mundo fica esperançoso com essa possibilidade, também é ansioso por isso. Para conter esse avanço, o governo brasileiro está negociando com a Organização Pan-Americana de Saúde a intermediação para a compra de 50 mil doses de vacina contra o vírus. A expectativa é receber o primeiro lote até o fim do ano, mas representantes da OPAS já teriam sinalizado em reuniões internas que o quantitativo não deve ser atendido. A gente, claro, vai acompanhar porque, de fato, tem uma dificuldade para ter a varíola dos macacos para todo mundo, Ainda não tem a disponibilidade, é só para algumas pessoas, para as pessoas que estão tratando diretamente com a doença. Olha só, a Carolina Figueiredo informa aqui para a gente agora, da nossa equipe da CNN de produção, que essa morte, gente, é a primeira fora da África. Apesar de a Europa também viveu uma disseminação em massa ali da varíola dos macacos, seu continente que também preocupa com a contaminação das pessoas, o Brasil é o primeiro país fora da África a registrar uma morte. Até então, os dados da Organização Mundial da Saúde mostravam que houve 5 mortes, e essas 5 mortes foram na região do continente africano, 3 delas na Nigéria e 2 na República Centro-Africana. Então, com essa morte em Uberlândia, desse homem que já tinha problemas com imunidade, se torna a primeira morte fora do continente africano.